Bom dia. Hoje, acho que de propósito, a foto é condizente com o dia, né? Um dia chuvoso. O Evangelho tem suas características interessantes, mas uma das coisas que ele me traz é um convite, né, lógico, à reflexão. Quando vemos esse texto, e ele descreve o Espiritismo como a cúpula, e nós, lógico, entendemos que a vida humana é um contínuo, e tem muita coisa pela frente. Então, precisamos entender que quando ele está descrevendo o Espiritismo como uma cúpula, como o topo, isso é de uma etapa. Mas essa etapa, quando ele fala com tanta importância, com tanta ênfase, é porque ela é significativa. O que eu estou projetando aí descreve o Evangelho e embaixo o segundo o Espiritismo com uma forma diferente de tipo de letra. É porque o segundo Espiritismo seria através da ótica do Espiritismo, que vamos trazer essa ótica, alguns pilares básicos, quanto à imortalidade da alma, às reencarnações. Se nós entendermos, então, que é isso, esses elementos passam a ser o prisma para que nós possamos, então, olhar a vida, esse é o convite de toda a obra espírita. E é, então, mais do que condizente, quando o nosso amigo Adenauer descreve que a intenção não é que as pessoas se tornem espíritas, mas que se percebam espírito, percebendo-se então esse ser imortal e percebendo a vida como esses múltiplos ciclos de aprendizado a cada encarnação. Esse olhar muda, porque é como se nós estivéssemos, quando criancinhas, que aí começam a nos imputar a necessidade de ir para a escola, e nós queremos brincar. E a gente diz, para quê ter que ir para a escola? Porque o que eu quero é brincar. Ou, minha filha, eu tenho uma filha de 8 anos, vai fazer 9, e uma outra de 7, a de 7 começou a jogar tênis. E aí ela se empolgou, né, porque uma vai atrás da outra. E aí ela começou. Só que daqui a pouco ela começou a ver o seguinte, a hora da aula de tênis é a hora que ela brinca com os amiguinhos. Então, eu não quero mais o tênis. Por quê? Porque eu vou deixar de brincar. Mas, ou seja, esse olhar, quanto mais pueril, ele tende a não ter uma percepção mais extensa das escolhas que nós estamos fazendo. E justamente, quando eu digo pueril, porque vamos descrever também que nós estamos no berço, né, do nascedouro da vida. Estamos ainda engatinhando. E é importante, porque a ideia de se perceber espírito, ela vai mudar essa ótica quando a gente agora avança no tempo, e aí a gente entende aos 18 anos que entrou na faculdade de medicina e aí precisa saber inglês, porque rejeitou durante todo o período, achava que era um saco, que não servia, e agora ele começa a ver. E aí era amarrado a estar sempre dentro do convívio familiar. E aí começa a descobrir a necessidade de sair e fazer especializações fora, lidar com a outra realidade, aonde continua sendo uma dificuldade para a pessoa que se expressava e se sentia assim. Mas veja que aquilo que, na falta da percepção da extensão dos seus resultados, era tido como um sofrimento, como eu simbolizei aqui com minha filha fazendo opções. Mas quando você vai tomando o entendimento, aí aquilo não é sofrimento, é sacrifício. Na realidade, o sacro ofício, o esforço necessário para que ele possa colher os frutos que ele espera depois. Então, quando surge e ele coloca o Espiritismo como essa cúpula, é justamente isso. Para que então assumirmos, cada um de nós, o papel, certo, na consciência desse espírito imortal, nós vamos estar então tomando atitudes, fazendo escolhas com um olhar mais extenso, um olhar mais abrangente.
E aí, esse é que é o pedido, porque aí nós vamos entender que mesmo aquele que está às portas da morte, tem muito a fazer por si. Muito, porque cada dia é uma construção. Ah, mas eu estou morrendo, eu estou indo. Não. E quando eu falo disso, eu trabalho com umas 3 colegas, eu sou médico, nefrologista, os outros 3 são nefrologistas também, e um deles me perguntava assim, bicho, essa história de espírito é verdade? Porque eu, de vez em quando, tive as experiências um tanto quanto estranhas. Uma delas foi que eu estava no consultório, sentado, chamo o paciente, e antes dele vem uma pessoa, foi uma das vezes em que eu vi um espírito, porque assim, não vejo frequentemente, eu não vejo como vocês, eu sinto que tem alguém ali, era apenas isso. E aí eu senti que essa pessoa entrou e começou a se queixar. Eu não aguento mais ela, eu não suporto mais ela. E aí, segundos depois, a pessoa entra e senta, e ele do lado. E aí ela começou a contar que eu já era, não sei, eu acho, o 10º lá que ela passava, e que não resolveu o problema dela. E foi citando pessoas que eu conhecia da área médica, porque um terminou conhecendo o outro, que foram professores e tudo. E aí, quando ela começou a enumerar, ele insistentemente do lado dizia, eu não suporto mais isso. E aí, então, quando ela descreveu tudo, eu conversei com ela, fiz o exame, e depois de terminar, fiz o seguinte, aconteceu alguma coisa na sua vida nesse período? Aí ela descreve que há 2 anos, o irmão dela tinha morrido de um acidente inesperado, e daí em diante, a vida dela tem sido esse tormento. Eu digo, sim, mas por que isso? O que está acontecendo? A pessoa vai, a gente chora, mas fica. Ela dizia, eu não consigo me desligar dele, desligar da ideia. Tanto que ela guardava coisas, ficava ali cultuando aquilo continuamente, e aí ele ao lado dizia, está vendo? Eu não suporto mais isso. Ou seja, ele precisando se desprender, e ela era o elemento que mantinha ele ali. E uma das queixas dela, insônia. E aí ele dizia, se ela dormir, ela vem me perturbar. Se ela dormir, ela vem me perturbar. E aí a gente começou a conversar, e eu comecei a conversar com ela no seguinte contexto. Porque quando a gente fala a luz do Espírito, eu inverti a história. Eu digo, se você tivesse desencarnado, morrido, desencarnado não quer, às vezes já rejeita o termo, você tivesse morrido. E toda a crença cristã descreve que a vida continua. A dúvida é se volta ou não, mas continua. Imagine então que você continua. Você iria estar vendo ele aqui, torturado, sofrendo porque você foi embora. Você ia ficar em paz ou você ia ficar em agonia? E ela, com todas as letras, eu ia estar em extrema agonia. Eu digo, então imagine como ele não está. Por quê? Porque o seu sofrimento transforma-se também no sofrimento dele. E aí conversamos um pouco mais sobre esses aspectos e ela saiu. Me sumiu durante 6 meses, com todos os pedidos de exame, depois ela volta uns 6 meses depois, aí já entra, já toda sorridente, eu não vi mais. E eu perguntei, o que foi que teve? Teve algum problema? Certo? Você estava tão mal assim? Ela fez, não. Depois daquele dia, tudo sumiu. Fiz meus exames, fui fazendo e trouxe aqui. Não tinha nada alterado, estava normal. Qual é a mudança? É que no momento que ela se colocou no lugar dele enquanto espírito de uma vida que continua, a forma dela lidar com a perda mudou. E aí eu perguntei, como é que está aquele contexto? E aí a descrição dela é: uma das coisas que você me sugeriu. Eu lembro dele, dos bons momentos, e toda vez que lembro desses bons momentos, oro por mim e por ele. Por ele que esteja em paz. E para mim que possa cada vez mais construir a paz em mim, porque no dia que eu partir, estando em paz, poderia estar com ele também. Então essa foi a rotina que ela passou a utilizar. Então veja, a ideia de você olhar as coisas pelo prisma do Espírito é o prisma da responsabilidade.
Porque o que é que estava embutido na fala que eu fiz para ela, sem dizer que o irmão dela estava ali do lado, ou estava ali próximo? A responsabilidade que você tem para com a vida. E essa responsabilidade, a forma de lidar com ela, é que vai marcar a sua trajetória e o seu status, como você está. Quando a gente fala do Evangelho, vem sempre muito a imagem do Cristo. Mas eu não gosto muito da imagem do Cristo, não. Porque ele representa um tanto quanto tudo isso que a gente fala da caridade, do amor, mas eu não gosto muito, não. Porque é uma imagem muito distante. E lógico, eu tenho os meus defeitos, e um deles é esse, eu não consigo me conectar a coisas tão distantes. E eu gosto de coisas mais próximas, né? Alguns já vão ficando mais distantes. Eu gostava desse aí, mas já está mais distante, certo? Já tem um tempo que partiu. Mas eu gosto de coisas mais próximas. Então, além dele, a gente tem outros homens que foram homens significativos e que estão aí. Então, uma coisa que eu gosto agora, não disse que não gosto do Cristo, aquela imagem lá distante, eu gosto do Cristo. Por que eu gosto do Cristo? Porque é o seguinte, quem é Jesus? Para a gente dizer a quem é que a gente se conecta, né? Aí, quando a gente vê uma imagenzinha de barba, a gente vai dizer o quê? O Cristo. Então, o Cristo não tem uma imagem específica. Então, quando a gente associa uma imagem a valores, a gente vai falar do Cristo. Ou seja, se eu disser que o Cristo estava no coração de todos esses homens, que aquilo que ele deixa como legado se expressou através da vida de todos esses homens, vamos encontrar um pouco do Cristo em cada um deles. E o que eu mais gosto é o negão aqui de baixo. Certo? Por quê? Porque é um estereótipo bem diferente daquele, branquinho, cabelo bem comprido, todo lisinho. Mas quando a gente coloca, isso me aproxima. De quê? O Cristo nos diz que ele está e faz moradia em nosso coração. Então, a gente de manhã, quando a gente acorda, a gente precisava olhar para o espelho e encontrar esse Cristo dentro de nós. Porque o trabalhador da última hora, como está lá na parábola, que o Senhor vai, certo, lá à praça e traz o trabalhador, ele vai aparecendo, porque ele vai de manhã, os que ele encontra ele traz. Vai à tarde, o que encontra ele traz. Vai mais tarde, o que encontra ele traz. E veja que nesse preâmbulo, quando ela faz a leitura, ela vai dizendo que houve trabalhadores de horas anteriores, né? Então, quando ele traz o primeiro grupo de trabalhadores, ele faz o seguinte, eu vou precisar que trabalhe na vinha. Quanto é que vai rolar? 1 denário. Beleza. Aí, quando ele foi, só tinha aqueles. Ele volta depois. Quando chega lá, encontra outros. Traz também. Vai rolar quanto? Esses já nem vão negociar. Porque, como já foi depois do início do dia, o que rolar tá bom, porque eles estão na praça buscando trabalho. Porque a questão de estar na praça é estar disposto ao trabalho. Então, apareceu aquele, beleza, porque senão vai ficar sem nenhum. Eles se mandam. E ele vai fazendo assim. Vai lá, encontra e volta. No final do dia, na hora de pagar, ele manda pagar as avessas. Pagar primeiro, os que foram chamados, por último. E veja só, na hora que ele vai pagar, então o carinha lá que trabalhou só 2 horas, o capataz chama, ele vai pagar e dá o que a ele? 1 denário. Quando ele dá 1 denário, o primeiro, que foi às 7 da manhã, diz, pô, velho, aí não dá não. Eu estou aqui desde as 7 ralando, e agora você vai dar para ele, isso na cabeça dele. Então significa que eu vou ganhar mais do que isso. Por quê? Porque ele é um cara bom. Só que aí quando vem vindo a outra leva, quanto é que ele dá? 1 denário. E quando chega na hora dele, 1 denário. E aí ele se irrita, briga, faz aquela zoada toda e diz que o Senhor era injusto. Ele disse, como é que eu sou injusto? Quanto eu contratei com você? Ele disse, 1 denário. Eu não estou lhe pagando? Ah, mas você deu para o outro que só trabalhou 2 horas o mesmo denário. Espera aí, porque eu estou sendo com o outro, certo?
mais caridoso, dando a ele um valor maior se eu dividisse por percentual de hora. Então você está dizendo agora que eu estou sendo o quê? Injusto? Ou você está calculando sua injustiça baseada apenas no seu umbigo, lhe comparando com o outro? Mas aí fica claro, ele fica irritado e acabou, mas era aquilo ali. Mas quando a gente olha essa parábola, a gente olha e diz assim, poxa, mas o cara... E aí é bom, estamos chegando no final de ano, na empresa, final de ano. Não ia dar nada para ninguém, mas deu uma melhorada, e aí chamou os seus 5 gerentes. E aí fez o seguinte, esse ano vamos dar uma bonificação. Aí pegou o primeiro, deu um Fiat Palio. Ele ficou todo contente. Ia de moto, empresa pequena, ganhou um Fiat Palio. Daqui a pouco, o segundo. Aí o segundo, em vez de dar um Fiat Palio, ele pegou um Sandero automático. E o outro ganha. Quando o outro ganha o Sandero, a alegria dele começa a diminuir. O outro ganhou um EcoSport, esse modelinho novo. A alegria dele diminuiu mais ainda. O quarto, em vez de ganhar um carro, ganhou uma casa. Mais triste ele ficou ainda. E o quinto, ganhou uma casa e um condomínio fechado. Mas veja, é que a satisfação nossa não está no que não está tendo a nós mesmos como referencial. A nossa satisfação está na comparação com o outro. Sempre na comparação com o outro. E aí o que é que a mídia faz? Vai colocando um outro incapaz de ser alcançado, que são o modelo daquelas bonecas Barbie, que não tem como a mulher alcançar aquele modelo, e fica as doidas tudo correndo atrás, certo? Da mesma coisa. O homem bota o modelo de que o homem, verdadeiro homem, é aquele viril. Velhinho pode tomar as caixas de Viagra, não dá. Não vai ser igual figura de 20, nem querendo. Mas, mais uma vez, é que, em vez de viver o status em que você está, você vive sempre de olho no status do outro, por isso sempre insatisfeito. Sempre desse jeito. E sempre aos auspícios de ter alguém que seja o chefe a mandar em você. E aí, então, é que eu tiro esta imagem para tentar trazer esta imagem. É de que a vida, enquanto trabalho, às vezes a gente vai descrever desse jeito. O nosso trabalho a gente às vezes descreve assim, mas não é assim, Fernando. O que é que você mais espera do seu trabalho o dia de sair de férias? Então está mais ou menos assim, certo? E às vezes alguns vão dizer assim da vida. Minha vida é isso. Mais uma vez, comparando com o outro e não encarando a si mesmo. Mas aí nós temos um outro quadrinho, que como a gente sempre fica na expectativa de ter alguém nos mandando, a criatura chega e pergunta para ele, né? Por que você não está trabalhando? Imagina qual é a resposta? Porque nós ainda precisamos de um legislador fiscalizando e saber que ele está fiscalizando para a gente poder fazer diferente. Aonde? Você lembra que eu disse que de manhã a gente acordando e olhando para o espelho, víssemos o Cristo, certo? Ali, é que esse legislador, se a gente toma o Cristo como um dos espíritos mais avaliados que pisou aqui, né? E como às vezes farol ou como exemplo, ele está dentro de mim. Então eu preciso ser o censor de mim mesmo, e é assim que a vida transcorre. Eu preciso ser o Senhor que me chama na vinha para ser o trabalhador da última hora. Sabe qual é a última hora? Aquela hora que você olhou para o espelho de manhã cedo. A última hora é toda a hora que você se dispõe para o trabalho. Porque a descrição dele encontrar o trabalhador na praça era quando ele se dispunha para o trabalho. Então a ideia do Senhor era não deixar ninguém que esteja disposto ao trabalho sem trabalho. Quando nós então vamos refletir um pouquinho mais, a gente vai falar então desse chefe, e às vezes a gente atua assim, ó. Se me der força, eu bato nele. Literalmente.
E que a gente, às vezes, vai agir assim conosco, porque a falta de misericórdia para com o outro. Porque, veja só, ganhei o palio, não ia ganhar nada. O outro, meu amigo, ganhou uma casa, um condomínio fechado. Ótimo, que ele desfrute disso. Ah, mas é porque ele ganhou e eu não. Na escala que o chefe avaliou, ele era melhor do que eu. Ah, não, mas teria que ser eu. Não, eu preciso me tornar mais competente para poder ser melhor do que ele, não melhor do que eu. Porque quanto mais eu me olho como parâmetro, eu vou indo adiante de mim mesmo. E aí a gente começa a perceber que eu, às vezes, olho para aquele vidro de manhã cedo, e o Cristo que eu vejo ali não é o Cristo que acolhe. Porque uma dificuldade que eu tenho quando eu venho fazer o Evangelho é porque, assim, o Evangelho é aquele elemento, ele simboliza o acolhimento. Uma coisa que para mim traduz isso é quem assistiu aqui o Alto da Compadecida, no finalzinho, que aparece Nossa Senhora. Já viu coisa mais acolhedora do que aquela? Quem não assistiu, assista, esse finalzinho. O pobre coitado, que achava que ia para o inferno, até ele, Jesus e o diabo. E veja só, cada colocação que fazia para que o pobre coitado fosse direto para o inferno, ela tinha o quê? Uma justificativa, uma explicação, pautada em que ele merece uma outra chance. Então, o olhar que a gente precisa é desse Cristo. Porque às vezes a gente está olhando com o olhar do Severino, que se acha miserável e não digno, é o pedinte, que vai estar eternamente de mão para cima. Agora, é fantástico isso, porque ele está de mão para cima, ajoelhado, porque está doente, porque está acabado. Às vezes em cima nas costas de um outro, mais acabado do que ele. Aonde ele poderia sair das costas, da mão, e juntos talvez, fosse mais fácil ver duas mãos do que uma só. Então é não olhar o que ainda é possível a você como trabalhador da última hora. Então, olha o que está ao seu redor e veja o que você pode fazer, porque esse é o convite. Aquilo que você pode fazer, que pode lhe alavancar de onde você está, para um outro estágio, para um outro momento, para um outro lugar. Porque a gente olha, às vezes, daquele espelho e se vê como o personagem lá do capeta. Ele quer lhe pegar de todos os jeitos. É porque olha e diz, aí você diz assim, não, mas hoje eu vou fazer diferente. A gordinha tentando emagrecer. Hoje eu vou fazer diferente. Aí a imagem do espelho diz, que nada, inocente, você vai comer tudo do mesmo jeito. E ela se deixa levar. Ela se deixa levar. Porque, na realidade, a gente tem que ser capaz de fazer o que então? Ah, mas Fernando, eu não consigo apagar essa desgramada daí. Mas não precisa apagar não, porque ela também tem a sua função e o seu lugar. O que eu não posso é deixar de viver a minha vida e de ver na vida um estímulo por causa da piada que ela fez. E aí então eu vou dizer, vamos ver se você tem razão. Hoje eu vou comer uma colher de sopa a menos. Semana que vem, 2 a menos. Na outra semana, 3 a menos. Ou seja, faça uma proposta para você condizente com a sua possibilidade de realização. E aí não fique brigando com ela. Não, hoje eu vou fazer tudo. Aí na hora que vê o bombonzinho, começa a comer, aí tudo de novo. Não é isso. É o trabalhador da última hora, é aquele que busca dar um passo conforme o tamanho das suas pernas. E aonde, quando se vê caído, não vê esse elemento que ele queria dar porrada aí. Certo? Ele vê que ele fez uma projeção maior do que era possível para ele, naquele momento, naquele instante. E aí então, ele começa a se dar a oportunidade de não estar delegando a outro as críticas quanto o contexto em que vive, a situação em que vive. E é muito tranquilo nessa nossa época de eleição agora, né? Porque a professora manda escrever a palavra ética, o menino diz o quê? Roubaram o giz. É a mesma coisa dessa eleição. Fernando, vamos votar, certo? Tem que botar uma pessoa digna. Eu digo, quem? Quem? Se você me disser trocar,
Um que desvia menos por um que desvia mais, eu não sei se desvia menos porque não está no lugar que podia desviar mais, certo? Eu não sei, porque eu já não consigo acreditar. Eu não tenho alguém que possa dizer o seguinte, não, aqui eu acho que a coisa é realmente integridade. E às vezes o pior, se aparecer um João que seja assim, eu vou dizer, não, João é, mas a corja que vem atrás dele, tudo aproveitando. Então, na realidade, o que é que ele está dizendo? Não vamos ser capazes de mudar o que está lá, enquanto a gente não mudar isso aqui. Porque a pergunta é, escreva a ética na lousa da sua vida. Sabe qual é a vinha do Senhor? Sua vida. Por isso que aquele olhar da Nossa Senhora lá, do Alto da Compadecida, volte de novo. E sabe que a praga do Severino volta? Está ele no caminho lá com um pedaço de pão, e aparece um mendigo pedindo, e o que é que vocês acham que ele fez? Deu pão? Não. Quero o mendigo Jesus. E eu achei fantástico isso, é porque a gente entra através dessa porta para ser trabalhador, ou entra para ficar assistindo, e a partir daí, acha que virou santo. Acha que virou santo. É melhor você se assumir como você é. Agora faça para você uma proposta do trabalhador da última hora, que é todo dia que você acorda, de a cada dia se tornar um pouco melhor do que o que você foi antes. Mas quando eu disse que eu estava falando sobre isso, e algo que me incomodava, é porque o Evangelho, que é esse elemento acolhedor, que lembra aquela Nossa Senhora, e às vezes algumas inserções, ou descrições que eu vou fazendo, acho que machuca lá, mexe muito lá dentro, né? E lógico, aqui nós estamos nos mais diversos estados. Tem pessoas, talvez, sofridas e doídas, que, isso não toca ainda, não alcança, porque a dor está muito intensa, né, daquilo. Às vezes perdeu um filho, está com a doença grave, está com a outra coisa. E às vezes me angustia um pouco, porque para falar em algumas coisas que eu gosto de tocar, eu fico, poxa, e isso? É a imagem que está aí. Mas eu queria trazer mais um elemento. É que é o seguinte, quando eu às vezes entrava e assistia palestras, não que hoje eu não assista porque estou fazendo, não. É porque hoje, como eu tenho que dar aula na ULA e tenho que fazer outras coisas, eu não fico com tempo para estar aqui. De vez em quando eu estou aqui em uma ou outra palestra assistindo. E às vezes eu era extremamente crítico, extremamente denso ao analisar o que estavam dizendo. Até que um dia eu cheguei no Joana de Ângeles, e aí sentado lá, sentado não, para fazer a palestra, sentado na frente assim da mesa, e aí me apareceu uma criatura, um espírito, e fez assim, olhe para isso, como a nossa casa é bonita. E aí, quando eu comecei a olhar, cada pessoa passava a figurar como um blocozinho de luz. E aí eu entendi que a ambiência que eu achava salutar era feita não pelo palestrante que fosse estar ali, não pelo nome de quem é o dono da casa, mas pelas pessoas que ali estavam. Toda vez que dois ou mais se reunirem em meu nome, eu ali estarei. Então, quem faz com que essa casa esteja cheia de luz é a presença de vocês. E esse momento de dor, sintonize com essa energia, porque independente de quem esteja falando, essa energia de amor e de luz, que é capaz de lhe acolher, de amenizar as suas dores, está aqui presente. Transcenda a fala, seja ela qual for, se ela lhe incomoda em alguma coisa, e busque entrar em contato com essa sintonia do divino. Porque que sintonia é essa? É a sintonia de outros espíritos iguais a nós, que desencarnados entendem o sofrimento humano, a dificuldade humana, e aqui estão a orar também por nós. Porque é orando por nós, assumindo o papel individual dele, em gerar energias positivas, que ele ajuda a contribuir para que o mundo que ele vai encontrar, ao de novo retornar, seja melhor do que o que hoje aqui está. Então, sintonize com essa atmosfera, para que ela possa ir lhe acalentando a alma, e quando essa energia que é necessária para lhe nutrir, como dizia Madre Teresa de Calcutá, que ela dizia que brigavam com ela, porque chamavam ela de assistencialista, ela dizia,
Meu filho, como é que eu vou ensinar a pescar se a criatura não tem força nem para segurar a vara? Então, primeiro eu tenho que dar comida. Então, essa energia sempre está presente e a qual nós podemos nos conectar sempre que preciso for. Porque eu canso de fazer isso quando estou no hospital e estou de frente para um quadro como que eu vi há uns 2 meses atrás, uma menina de 26 anos, que aos 9 anos fez um quadro de doença glomerular, entrou renal, né, com uma medicação que ela pode induzir a formação de câncer, suspendeu depois dessa medicação, passou por uma outra que também pode induzir, certo? Mas que funcionou bem, e há 2 anos atrás ela fez um quadro de câncer de ovário. Tratou, e quando foi agora, ela teve uma recidiva do câncer de ovário, com esse câncer invadindo a base do crânio, e ela, nesse curso, ficou sem conseguir abrir os olhos, teve pitose palpebral, e faleceu, 26 anos. Jovem, cheia de ideias. Como passar por isso incólume? Não, me dói muito, porque primeiro poderia ser eu. Poderia ser eu. E nessa hora eu faço a mesma coisa. Eu busco levar o pensamento a essa energia. Eu penso no harmonia, não é no nome harmonia, não. Eu penso nessa energia de vocês aqui, buscando o que eu também estou querendo, esse lenitivo, para que possa me fortalecer e eu continuar indo adiante. Então, esse lenitivo sempre está presente. Então, não se deixe ser influenciado por espíritos que buscam cada vez mais conturbar, em vez de ajudar. Eu estou falando de desencarnados mesmo, eu sei que existem encarnados, porque lhe retirando do local, eles se enriquecem mais com a possibilidade de se locupletar em ver você sofrendo. Então, entre em contato com essa energia, porque a energia do sagrado está acima de qualquer coisa. Mas, Fernando, você está falando que é só aqui? Não, dentro do banheiro de sua casa é a mesma coisa. Eu estou falando daqui porque quando a gente está junto, isso parece que vibra mais. A gente sente o coração mais intenso. Então, entre em contato com essa energia, que ela sempre vai estar aí para lhe ajudar. E esse olhar do nosso amigo é sempre um olhar tranquilo e sereno, lhe convidando a despertar o sol que existe dentro de você. Porque ele enxerga em você o trabalhador da última hora. Veja quem ele chamou para ficar com ele. Entre os 12, nenhuma peça valia muito a pena. No que a gente diz hoje, se nós fôssemos enfrentar uma barra, você ia chamar alguém que ia largar você depois sozinho? Não ia. Ele chamou. Aquele que disse que não ia largá-lo de forma alguma, negou ele 3 vezes. Então, por que ele chamou? Ele é maluco? Não, é que em vez, diferente de você, que olha de manhã cedo no espelho e não acredita naquela pessoa que você está vendo, ele acredita em você. Ele acredita em você porque sabe que uma vida, e aí está de costa, ali eu brinco que ela é a insignificante, certo? É aquele que se congela no tempo, porque o espírito não é, ele é passante. Ele vai cada vez se transformando. E se congela no tempo, às vezes, enxergando a vida apenas como esse ciclo, do nascer à sepultura. Em vez de conseguir perceber a vida com toda essa dimensão do que é o Espírito. Que é essa proposta que estamos aqui descrevendo, que é olhar para a minha amiga, eu olhava para ela e dizia, a vida continua. Nos veremos outro dia. E esse aspecto ele vai nos convidar a entender que já fomos assim. Se a gente visse isso na rua, não íamos chamar de humanos, né? Aí está bonitinho de braços dados, que com certeza nessa época não andavam assim. Mas olhe como nós fomos evoluindo. Chegamos a um momento onde nós começamos a entender que quando o corpo vai embora, alguma coisa vai com ele. E aí é um enterro, mas veja que ele está colocando junto os pertences dele. É a ideia da continuidade de uma outra vida. O que a vida nos convida é exatamente a isso. A vinha do trabalhador da última hora somos nós mesmos. Então, nós deixarmos de nos colocar como se a vida estivesse contida nesse corpo, e aí eu falo de um espírito como algo distante. Eu preciso entender que a vida é eu, espírito, falando dessa encarnação agora.
Sou eu falando dessa encarnação. E que isso se torna representativo quando eu despeço-me do corpo e aí então me lembro não só dessa, mas como de outras encarnações, reassumindo então esse estado de consciência que me leva à condição de espírito imortal, podendo ter uma percepção das minhas vidas e do meu aprendizado. Esse aspecto nos chama a atenção para que a gente tire a venda dos olhos. Porque a questão não é que não tinha trabalhador na praça na hora que ele chegou de manhã. Daquela galera que estava lá, só alguns estavam dispostos ao trabalho. E é isso que nós precisamos decidir. Quando vamos levantar da cadeira acomodada, acolchoada e cômoda, para levantar e encarar a nossa vida. Entendendo que encarar a vida é fazer aquilo que eu disse, da criatura que não sabia inglês, terminou o curso médico, precisava aprender, precisava sair para fazer pós-graduação fora, não queria viver sozinho, longe da família, mas foi encarando tudo. É entender tudo aquilo que a vida coloca à nossa frente como um convite a esse sacro ofício. O sacro ofício de superar aquilo que ainda, na sua forma mais rude e grosseira, se expressa apenas como instinto, me impulsionando cegamente as coisas, sem poder utilizar o próprio raciocínio para poder tomar decisões mais claras e acertadas, e não apenas impulsivas, para depois me arrepender por muitas delas. Porque essas reações impulsivas são simplesmente resultados de múltiplas vidas, porque cada experiência vivida vai ficando em nós, enquanto elemento que foi vivenciado. E aí por isso que é tão difícil, na hora lá que eu brinquei com a gordinha, não vou comer meu torresminho, porque lá atrás a comida era pouca, e aquilo o que é que me levava a comer mais gordura e menos vegetais? É porque aquela carne mais gordurosa tinha mais caloria, e aquilo me servia de reserva para eu poder ficar mais tempo. Porque a gente caçava, a gente não ia aqui no Sam's Club nem no Bom Preço para comprar. Então, esses aspectos que foram se emoldurando através do tempo, como elementos para garantir a nossa sobrevivência, lidar com eles perpassa por essas questões que vão desde lá de baixo. Aí é preciso que a gente seja capaz de perceber que eu citei a alimentação, mas um conjunto de coisas. Porque estamos aqui, a maioria já acima dos 30, o que é que a gente vai notar? Nós somos assim. Eu me apaixono por uma linda mulher, né? Meio gordinha assim igual a mim, né? E aí fico envolvido por ela e tudo. Nós somos solteiros, 17 anos, assim, mas de meio parrudinho já. E aí eu me encanto. Só que aí ela apronta alguma e tchau. Aí o que é que eu digo? Fui besta, não vou ser besta jamais. E aí quando chega outra, eu já estou o quê? Com uma resistência. E aí, isso vai continuando. Cada vez que eu encontro algo que me agride, eu digo, ali eu não encosto mais. E eu vou, por vezes, me isolando ou me transformando em alguém que sempre é alguém a representar na vida, porque eu não tenho a liberdade de me expor a ninguém, porque eu tenho medo de ser machucado. Só que sem me expor, eu não me conheço. Sem me conhecer, eu não sei aonde estou. E eu privo minhas pernas de darem passos maiores, ou projeto as minhas pernas passos maiores do que o que eu tenho. E aí eu vou estar igual aquele trabalhador da última hora, que foi o da primeira hora, reclamando, porque eu estou recebendo da vida uma coisa, enquanto o outro está recebendo outra. E aí isso é necessário? Porque na realidade, o que eu estava com ela ali, e aí aquilo aconteceu aos 17 anos, não é para eu não vivenciar mais, é para eu utilizar aquilo como exemplo, para que eu desperte, que teve coisas em mim que eram necessárias mudar, transformar, e nela também. Então, cada exercício de convivência nos leva a perceber que as dores que aparecem não podem ser tomadas como se fosse uma tortura eterna, como se fosse algo que vai nos queimar até o final da existência. Não, passou, a fila anda.
Deixe ir e se dê a oportunidade, sabe por quê? Porque você senão vai terminar os 80 anos amargurado. E vai dizer que está amargurado porque ninguém sabe amar. Não, é porque você não sabe amar. Porque quem ama não cobra do outro. Quem ama não quer o outro nas suas mãos. Quem ama respeita a liberdade do outro, inclusive na sua agressividade. Esse convite nos chama a perceber que nós precisamos apagar essa história e a entender que toda cicatriz passa, e além dela passar, ela nos liberta quando com ela aprendemos não a não mais vivenciar, mas ao vivenciar aquilo, vivenciar com outro olhar. Mas, Fernando, como? Você está dizendo que a coisa não presta, você vai vivenciar de novo? Digamos, nunca fiz não, mas digamos, me droguei, certo? Vi que é uma... E aí, o que é que eu vou fazer? Aprender com aquilo. Sim, mas você disse que vai poder repetir de novo. Eu vou repetir de novo. Só que eu me droguei com uma coisa, eu posso estar me drogando com outra, com trabalho. Trabalha tanto que eu não consigo viver nem para mim, nem para minha família, nem para minhas filhas. Eu posso me drogar com comida. Eu posso me drogar com exercício físico. Tem gente que é tão viciada, porque libera beta-endorfina, né, que dá uma sensação de prazer, que vira viciada, tem múltiplas lesões já, porque esforça-se além daquilo que é devido. Então, o se drogar é quando a gente deixa que algo nos domine como vício, não nos permitindo o direito de fazer escolhas, nem de enxergar as repercussões do que a gente está fazendo. E isso a gente aprendeu nesta praga desse canto, que disse que nós perdemos o paraíso. Primeiro, ele sempre existiu e existe dentro de nós. Quando nos damos a liberdade de não nos achar culpados, mas responsáveis pelo que fazemos. Então a gente abraça a vida de uma outra forma. A gente se torna verdadeiramente aquele que é espírito. Que é essa a ideia. O trabalhador da última hora, a cúpula que o espiritismo traz, é você se enxergar assim. E se enxergando assim, perceber a beleza dessa luz. E quando falo da beleza dessa luz, você tem que entender que essa luz é assim. Porque quando a gente vai falar dessa beleza dessa luz, todo mundo só quer se achar o anjo. E tudo que é ruim é coisa do capeta. E esquece que mesmo nessa tradição, o demônio era e é um anjo. Então nós temos ambos os aspectos. Então, por exemplo, representando o lado esquerdo aqui, como a agressividade, que bota para lá. Eu não preciso exterminar a agressividade, eu preciso apenas direcioná-la em outro sentido. É ela que me faz levantar da cama no dia frio, certo? Tem que me deslocar 1 hora para chegar aqui. Mas é porque eu queria estar nesse ambiente onde tantas pessoas juntas, querendo o mesmo que eu quero, no sentido do encontro consagrado, do unitivo do amor, que o Cristo representa, eu me sentir melhor. Porque é preciso força e agressividade às vezes para isso, para vencer a dificuldade. Agora, então, é como você utiliza. E aí vamos entender que isso não é estático, ele vai estar sempre mudando. E o convite é entender que não há mal e bem, mas mal e bem é resultado de uma contextualização daquilo que você tem, que você faz, que você coloca. Então, o trabalhador da última hora, verdadeiramente, que no início criticou porque deu 1 denário ao que chegou no final, é aquele que se congela dizendo que é bonzinho. Ele só é bonzinho enquanto ele não vê alguém levar mais do que ele. Quando ele vê alguém levando mais do que ele diz, mas eu estou no centro de segunda a sábado, eu faço palestra, eu participo da mediúnica, eu dou sopa. E por que é que eu estou assim? Essa é a pergunta. Agora, a ideia que a gente precisa é que a gente precisa abraçar essa outra pessoa. Eu preciso pegar a Fernando e dizer, Fernando, vem cá, você faz isso tudo, mas o que é que está lhe incomodando ainda? O que é que você está precisando que eu posso lhe dar? Porque esse Fernando é o sombrio, que falou o oposto do que ele está dizendo que está vivendo. Abraçar ele, vem cá, nego. E aí, como é que a gente vai fazer? O que é que a gente precisa para que a gente então possa transformar o Evangelho nesse elemento de acolhimento, para que a gente aprenda a acordar de manhã cedo e a olhar para o espelho, aprenda a ver espírito e aprenda a fazer com o espírito a mesma coisa que está aí. Acolhê-lo, abraçá-lo, com esse carinho, com essa coisa gostosa. E aí então, a pergunta que me fazem sempre, né?
Mas como fazer isso? É simples. Isso é feito, quando a gente consegue encarar e se enxergar. Mas se enxergar ali no espelho é fácil de manhã, né? Então a gente chega ali e diz, acredito em você, parará, você vai ser bom, você vai melhorar, você vai fazer tudo isso. Quando a gente chega do lado de fora, desmorona. Então a gente tem que, quando olhar para a família, ver naquela relação difícil, esse espelho, e dizer, esta pessoa difícil é a imagem que eu olho no espelho do meu banheiro, me dizendo, Fernando, mostra que você é melhor. Melhor do que ela? Não. Melhor do que você mesmo. Você pode superar e fazer melhor. E se relacionar melhor. Que a gente olhe para o nosso trabalho, veja a mesma coisa. Que a gente olhe para o sexo e não se transforme em um instrumento do sexo. Mas transforme o sexo em um instrumento para o nosso bem viver. Entendendo bem viver como um aspecto de cada vez estar mais desperto e consciente para que o outro não é um objeto. É gente igual a gente, que sente como gente. Que é assim, mas Fernando, imagine que se você é homem, imagine sua mãe, o que sofreu. Imagine sua filha, se você vê alguém fazendo com ela o que você está fazendo, se você vai se sentir bem também. Ou seja, se coloque no lugar do outro. E a gente veja isso com o dinheiro, com os afetos, e assim a gente vai aprendendo a não se colocar à mercê das drogas, da inveja, da raiva, da depressão, do medo e da culpa. Porque quando nós olhamos os elementos anteriores, que foram esses, e nós não conseguimos ver aquele espelho que espelha aquela Nossa Senhora, vai espelhar um Cristo que não é misericordioso, porque é legal no Alto da Compadecida, é isso, porque aquele Cristo expressa o Cristo que a gente fala, e não o Cristo que o Cristo é. E espelha um capeta que é justamente aquele que a gente tenta pintar de chifre de rabos. E quando a gente olha desse jeito, somos nós que nos levamos a cair nessas ciladas e nos deixar então às vezes ser arrastados para depois, quando não conseguir nem ficar de pé para olhar no espelho. Mas não adianta, porque a água que fica ali no piso do banheiro funciona como tal. Você vai olhar e vai se chocar de novo, até que você aprenda a se levantar e entender que tudo isso é passível de ser resolvido. Imagine o seguinte, você está nascendo agora. Mas Fernando, você fez um monte de miséria, você está nascendo agora. Nasça para si mesmo. Nasça para uma nova proposta, olhando todas essas coisas de uma outra forma. E prove isso. Primeiro, dentro de sua família. Dentro de casa. Aí é o seu local que lhe pedem para que você possa fazer alguma coisa. E dê a essa relação com a família todo aquele poder de acolhimento que o Evangelho tem. Que é esse mesmo poder de acolhimento que nós viemos aqui buscar. E que de maneira fantástica, quando aprendemos a falar dele com esse amor e com esse carinho, somos capazes de contagiar aqueles que vivem conosco, aqueles que partilham conosco. E aí, em vez de ser aquela família estática que senta para comer sem se conversar, que sai no restaurante e cada um está no telefone, cada um num tablet, a gente passa a ser aquela família que faz um movimento conjunto. Aquele movimento conjunto da alegria de estar vivendo, de despertar, que a gente cresce, é ali naquele lugar. E aí então com isso a gente deixa de se achar essa pessoa sombria, elevando o pensamento, orando sempre para um grande espírito, sem entender que verdadeiramente o grande espírito que existe para você orar é você. É preciso que você seja capaz de enxergar isso, porque aí então esse olhar que muda é capaz de enxergar então o Cristo vivo e poder dizer, frente a tudo que tem na vida, Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e assim eu posso ser aquilo que eu tanto vivo buscando no outro,
ser aquilo para mim e ser também para o outro, porque o outro não me dá, porque nele ainda não encontrou. Mas se eu conseguir encontrar em mim, por que eu não vou dar, se eu também gostaria de, se o outro tivesse, receber? E aí eu entenda que esse eu que eu estou falando, não é esse corpo que vai apodrecer, mas aquele espírito que vai dizer, é morrendo que se vive para a vida eterna. É o convite para todos nós, trabalhadores da última hora, que é toda hora que começa a cada dia.